Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A mensagem do apóstolo Paulo. Depois que um homem foi curado, ele era coxo, e começaram a indagar a maioria dos religiosos do tempo, mas a multidão ela ficou abismada de ver aquele que antes era coxo, não andava, agora andar, simplesmente por dois homens dizerem: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E esticando a mão para o coxo, pegou na sua mão e o levantou. E o coxo, que nunca tinha andado, começou a andar. E entrou no templo. Antes ficava na frente do templo, pedindo esmola a quem entrava e saía do templo. Mas agora ele entra glorificando a Deus. O poder do nome de Jesus é sem limite. Jesus faz, irmãos, exatamente aquilo que ele promete em sua palavra. E a mensagem de Pedro para aquela multidão que ficaram ali abismada, achando que tinha sido ele que tinha curado, e ele: não fui eu que curei este homem, mas a fé deste no nome de Jesus deu a ele perfeita saúde. Logo Pedro sai de cena e traz Cristo ao centro. Porque todo verdadeiro pregador enviado, ungido por Deus, ele sai de cena. Porque é Cristo que tem que aparecer. Aleluia! O pregador não tem que ser maior do que a mensagem. A mensagem deve ser sempre maior do que o pregador. Porque quem salva não é o pregador, mas sim a mensagem. Quando é pregada, chega ao ouvido, desce ao coração, e quem crer na mensagem será salvo. E a mensagem do Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro, foi: arrependam-se. O que significa a palavra arrependimento em grego? Metanoia, mudança de mente, de coração. Então a palavra de Deus está dizendo: arrependa-se, mude a sua mente, mude o seu coração. Porque se você mudar a sua mente e seu coração, a sua vida mudará também. Porque a mudança não está fora do homem, mas dentro do homem. Todo problema na vida de um ser humano é problema de falta de sabedoria. Foi uma má escolha que tomou. Por isso precisa voltar, se arrepender, analisar, refletir o que foi que decidiu, porque fez aquilo. E Pedro está chamando a multidão ao arrependimento. E o Espírito Santo aqui, por meio da mesma palavra que pregou lá no passado, o Espírito Santo está dizendo: arrependa-se de seu pecado e se converta. O verbo converter significa volte-se para Deus. E como é que eu volto-me para Deus? Através de Jesus, através da pregação do Evangelho. O Evangelho é glorioso e é poderoso. O Evangelho pode e quer salvar a todo aquele que crê, independente do seu estado que você se encontra nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas você não sabe o que eu já fiz nesta vida. Você também não sabe ainda o que Jesus fez por você.
Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando você descobrir o que Jesus fez por você, o que Ele fez é maior do que você e do que você tem feito. O que a graça de Deus não pode fazer na vida de um pecador que se arrepende, ela pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Porque a graça é o poder de Deus oferecido de forma gratuita para salvar o homem, libertar o homem, curar o homem e transformá-lo de dentro para fora, para que a natureza de Deus em Cristo venha para dentro de você e você seja participante das promessas grandiosas do Senhor pela fé. Passe a ser herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Mas tem que se arrepender. Se não se arrepender, não vai entrar no reino de Deus. Se não se arrepender, não vai ver o reino de Deus. Essa mensagem quem pregou primeiro foi João Batista, depois Jesus, depois os apóstolos. E agora os verdadeiros enviados também pregam a mesma palavra. Porque se a palavra de João Batista pregada no deserto, a multidão vinha, irmãos. Você imagina alguém pregar no deserto: arrependam-se. Arrependa-se dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. Víboras, palavra dura. Mas o povo vinha prostituta, vinha publicano, vinha toda espécie da sociedade de pecadores e cria na mensagem de João. E João Batista o batizava, por isso que Batista significa aquele que batiza, e batizava no Rio Jordão aqueles que confessavam publicamente de seus pecados e abandonavam. Eram soldados que eram também convertidos, se arrependiam dos seus pecados e o reino de Deus chegava no coração daquelas pessoas. Vai ser muito difícil você se arrepender dos seus pecados e ser a mesma pessoa. Não tem como você se arrepender dos seus pecados e você querer novamente viver neles. Porque diz Miqueias: os nossos pecados confessados e abandonados, Deus lança no mar do esquecimento. Ele usa essa expressão, mar do esquecimento. Deus está dizendo: todos os pecados que você já se arrependeu verdadeiramente, eu não me lembro mais. Você, a partir de agora, você é uma nova criação. Há uma nova história sendo escrita por Deus. Aleluia, o teu nome está escrito agora, não no cartório da terra, mas no livro de Deus, e fica com Deus nos céus com Ele, chamado livro da vida. Aleluia. Porque todo nome de ser humano está em um cartório, em um registro, mas o melhor é que o teu nome hoje está no livro da vida. Há uma história sendo contada pelo Deus, teu Criador. Mas essa história só pode ser contada e revelada se você se arrepender e se converter. Não basta apenas ouvir a palavra, tem que viver a palavra. Tem que se achegar ao Senhor e Ele chegará a vós. Esse evangelho egoísta, esse evangelho que só fala de bênção, de vitória, é um evangelho humano e terreno. O evangelho de Jesus é glorioso e poderoso. É um evangelho que vai no profundo do coração do homem e diz: ei, arrependa-se de seu pecado antes que você morra nele e vá para o inferno. Olha aí, olha Deus falando, Jesus. Glória. Qual ser humano, irmãos, não precisa se arrepender? Todos precisam. Qual ser humano não precisa se converter, se voltar para Deus? Todos precisam se voltar para Deus. É, papai, é verdade. Porque o melhor Deus já fez. O sacrifício único e eterno já foi feito. Deus já enviou o Salvador, já abriu o caminho, o véu se rasgou de cima a baixo.
Não sei se você sabe, deixa eu falar para você o que significa o véu. No Antigo Testamento você já leu. Os sacerdotes, os pais, quando se iravam, ou quando a comunidade de Jerusalém ou Israel se encontrava em desespero, em pecado, o que era que eles faziam? Eles pegavam e se rasgavam o quê? As vestes de cima a baixo. Vocês já leram isso? Amém? Rasgavam as vestes de forma de ira, de repúdio, de cima a baixo. E se prostravam, se humilhavam diante de Deus. Quando Jesus bradou, disse estar consumado, e significa está tudo acabado, está tudo terminado, está tudo cumprido, está tudo realizado, tudo que foi falado, profetizado, até João Batista a meu respeito, até aqui na cruz, a minha morte, está tudo realizado, finalizado, perfeito, sacrifício perfeito e perfeitamente. Cristo estava dizendo, eu estou me oferecendo, eu estou me sacrificando, eu estou abrindo o caminho. E o Pai no céu, quando Jesus disse a ti entrego o meu espírito, houve trevas na terra, o sol parou de brilhar, os mortos que haviam em Jerusalém se ressuscitaram, porque na morte de Jesus a vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o povo viram os mortos que foram ressuscitados do sepulcro na morte de Cristo Jesus. E o Pai lá de cima rasgou o véu que estava no templo. E como foi que ele rasgou o véu? De cima a baixo. A ira de Deus se aplacou em Cristo Jesus, dizendo: agora você não precisa de sacerdote homem, agora você não precisa de padre, agora você não precisa de pastor, agora você só precisa de meu filho que morreu por você, porque o véu, a minha ira foi aplacada em Cristo. Aleluia. E quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Mas quem não está em Jesus está debaixo de condenação. A ira de Deus permanece sobre ele. Deu para você entender? O véu se rasgou de cima a baixo, Deus mostrando a sua ira, o meu furor. Jesus se fez maldição na cruz. O que Isaías profetizou, por causa do nosso pecado, por causa do pecado da humanidade de Israel, Jesus se fez enfermo por causa das doenças, porque o pecado traz consigo maldição. A maior praga, irmãos, no mundo não é o vírus, coronavírus, é o pecado. E Jesus já tratou com o pecado. E hoje o Espírito Santo está dizendo: arrependa-se de seus pecados e se converta ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados. A palavra aqui no original para apagado significa cancelado. Deus cancela os seus pecados nesta noite, através do seu genuíno e verdadeiro arrependimento. Porque se você não se arrepender, você está em apuros. Jesus disse para um rico insensato, louco ou insensato: se nesta noite eu te pedir a tua alma, o que tens preparado, de quem será e para onde irá? Você tem preparado muitas coisas, ajuntado. O orgulho disse: eu tenho bens aqui para me estar de bem o ano todo, eu tenho celeiros. Aí Jesus conta a parábola dizendo: se eu te pedir a tua alma, se hoje eu te pedir a tua alma, quem pode te salvar? A não ser Cristo. Em nenhum outro nome há salvação dado no céu ou na terra que possa salvar o homem, a não ser o nome de Jesus. Só o nome de Jesus pode e tem poder de salvar aquele que crê. E nesta noite Ele está dizendo: arrependa-se, converta-se. Não é aquele jargão evangélico, aceita Jesus. Jesus é muito precioso para ser oferecido dessa forma, porque Ele já foi oferecido.
é você ter encontro com Ele, é você abandonar sua vida e viver a vida dele, é você deixar o seu plano, viver o plano dele, é você deixar a sua meta, viver a meta dele, é deixar Deus viver em você através de Cristo Jesus. Porque aquilo que você botava muita força para conquistar, você não precisa mais botar força, porque as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvir e obedecer a voz do Senhor. Este é o evangelho que os apóstolos pregaram: arrependimento e conversão ao Senhor, para que os pecados sejam cancelados. E depois disso, aí ele diz: olha o que vem na vida daquele que se arrepende. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aí eu pergunto: o que mais as pessoas estão buscando no mundo? Paz, refrigério para a alma, descanso, sossego, tranquilidade. É isso ou não é? E Jesus tem para dar de graça. Às vezes as pessoas se entregam aos vícios para ter uma tranquilidade momentânea, passageira, porque quando passa traz dor, traz uma ressaca terrível, e na presença de Deus não traz nada disso. Aliás, há uma fome. Parece que nós, depois que terminar esse culto, queremos mais, porque é muito glorioso estar na presença de Jesus. E eu digo a você: quem um dia provou a presença de Jesus verdadeiramente, jamais sairá desta presença. Só sai quem nunca entrou nessa presença, quem nunca entendeu que a ira de Deus já foi, irmãos, aplacada em Cristo. O véu se rasgou, Deus dizendo: me rasgo, eu vou deixar me conhecer agora por todo aquele que tiver um coração disposto. O meu filho é a minha expressão exata. Quem vê o filho vê o Pai. Quem tem o filho tem a vida eterna. Quem não tem o filho não vê o Pai e não tem a vida eterna nele. Estou pregando um evangelho, são palavras de Jesus. Eu só estou falando o que já está escrito. Eu não estou pregando nada da minha cabeça, achismo, pensamento. Eu estou pregando palavra de Deus, poder de Deus, poder do Espírito Santo, para que os vossos pecados sejam cancelados, e assim venham tempos, está no plural, tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você quer esse refrigério na sua vida? Então se arrependa, se converta, volte-se para Deus, se humilhe diante daquele que é todo poderoso. Deixe os ídolos, deixe a idolatria, abandone, e aquilo que você não consegue, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele vai te ajudar, para que esse tempo de refrigério nunca mais saia da sua vida, mas permaneça para sempre. Nós precisamos conhecer o Cristo vivo, porque o Cristo histórico o mundo até conhece, mas o Cristo vivo só conhece aquele que o Espírito Santo revelar. O Cristo histórico é aquele que dividiu a história antes e depois de Jesus. Mas existe o Cristo vivo, aleluia. O Cristo que fala ao coração, o Cristo ressuscitado, que é o Rei da Glória. É esse que muda, é esse que transforma vidas.
É esse que o Espírito Santo está dizendo: hoje se converta, hoje se arrependa, hoje abandone seu pecado, hoje você que está se afastando, o seu coração está indiferente com o Senhor. O Espírito Santo está dizendo hoje: ei, volta-se para mim, para de estar continuando dando seus passos errados, recue, volte, reconheça, entregue-se. E esse tempo virá sobre a sua vida. Sabedoria virá para você decidir, para você escolher, para você progredir na vida, para você prosperar na vida. Porque a sabedoria de Deus, ela vale mais do que as riquezas da terra. Porque com sabedoria você adquire riqueza. Aleluia. Mas é necessário que haja arrependimento, temor de Deus no meu coração, para que esse tempo de refrigério venha sobre mim com glória. Aleluia. Todos nós necessitamos de Deus. Não há um ser humano que não precisa de Deus. Todos precisam de Deus. Há aqueles que têm mais fome de Deus, outros não. Uns se dedicam mais a Deus, outros não. Mas isso faz parte da natureza do homem. Mas Deus quer se revelar a todos através de seu Filho. Deus quer salvar todos através de seu Filho. Deus quer libertar todos através de seu Filho. Não importa a idade, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se já é idoso. Deus quer salvar a sua vida nesta noite. Agora você precisa crer na mensagem, amém? Porque a mensagem é mais poderosa do que o mensageiro. Oh, meu Deus. A atenção dos céus não está apenas no mensageiro, mas na mensagem, se ela é verdadeira. Se a mensagem tem fruto divino, inspiração do Espírito. É essa mensagem que salva, que liberta e que transforma vidas. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: arrependa-se de seus pecados e se converta ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. A obra mais tremenda do Espírito Santo na vida de um ser humano após a salvação é a transformação no caráter. Porque já pensou o cara dizer que é salvo e não ter um caráter refinado? A pergunta é: de que ele foi salvo mesmo? Não é verdade? Se eu digo que sou salvo e não tenho um caráter refinado, de que mesmo eu fui salvo? Nada. É apenas falácia. Tem que ter uma mudança de dentro para fora. E precisa expurgar algumas coisas dentro de mim. Umas eu preciso deixar, outras confessar. Outras eu preciso me esforçar para vencer. São vícios muito antigos. Eu, quando falo vícios, não é só de drogas, cachaça, cigarro. Vícios. Vícios que você sabe. Está enraizado na sua alma e na sua carne. Precisa se esforçar. A imundícia da carne e da alma, que precisa se purificar pela presença do Senhor. Isso traz prazer. Isso traz desejo, vontade. E nós precisamos disso para transformar o nosso caráter. Porque o que tem, irmãos, de pessoas que se dizem crentes de mau caráter, por isso que só existe a Igreja de Cristo dentro da igreja evangélica. Existe a Igreja de Cristo dentro da igreja evangélica.
Porque a maioria da igreja evangélica no mundo se corrompeu. Estão contaminados, cegos, ignorantes, e só buscam vitória, fazem só apenas campanha para adquirir coisas. Por isso o Senhor, o Cristo vivo, tem uma igreja verdadeira dentro da igreja evangélica. Porque a Bíblia diz em Romanos: nem todos que se diz israelita são de Israel. Nem todos que se diz israelitas verdadeiramente são de Israel. Pegou isso? Compreende isso? Nem todos que se dizem de Deus é de Deus. Nem todos que diz Senhor, Senhor me pertence. Porque se me diz, me chama de Senhor e não faz o que eu mando, então não sou teu Senhor. O Senhor é o seu coração, é os seus desejos, é a sua vontade. É na hora que os crentes dizem: é forte essa, né, Jesus? Não adianta dizer que Jesus é o Senhor da sua vida se não faz o que Ele manda. Ele não é teu Senhor. O Senhor é a tua vontade. Aí eu pergunto: precisamos de arrependimento ou não? Precisamos se voltar para Deus ou não? Veja no Espírito, irmãos. Tem poucas pessoas aqui, mas tem gente que vai assistir. E no Espírito não tem barreira, não tem distância. A vida no Espírito é uma eternidade. Pessoas que tomaram decisões erradas, algumas querem reparar, mas não vão conseguir mais. É como subir numa montanha, pegar um saco de pena e abrir e jogar de cima a baixo, e depois querer recuperar as penas. Assim é a decisão errada, no momento errado. Você não vai conseguir em algumas decisões. E tem gente assim. Você precisa em Jesus reparar, recomeçar, reconstruir a sua vida com Ele. Porque Jesus sempre tem o melhor para você. Porque aquilo que é impossível aos homens, isso é possível para Deus. Deus é poderoso. Aquilo que está sendo impossível para você é possível para Deus. E como é que eu vejo isso? Então, João Batista, como essa palavra falou comigo? E como é que eu posso ver esse agir de Deus? Ele está dizendo: arrependa-se, aceite-se o que Ele está dizendo, converta-se, volte-se para Deus, deixe a maneira que você vive, a sua maneira de viver, aceite a vontade de Deus para a sua vida nesta noite. Mude. Aleluia. Deus quer fazer muito mais, irmãos. Deus tem muito mais para nós. Amém? O Senhor tem muito mais. O seu poder opera muito mais. A coisa no Espírito que ainda a igreja brasileira não provou, mas irá provar nesses últimos dias. Há uma glória que está para se revelar e se manifestar. O cenário está propício para a chuva de milagre do Espírito Santo acontecer em todo o nosso território. Deus irá fazer isso, não é o homem, é Deus que vai fazer. Glória a Jesus, é verdade. Se já é que Ele não já está fazendo e nós não estamos vendo, como Elias. Aleluia, obrigado Espírito Santo por essa palavra. Aí Elias está orando para que chova. Aí ele pede para o discípulo subir, vai lá olhar se já vem alguma nuvem e mostra que vem a chuva. Aí o discípulo vai e diz: meu Senhor, ainda não. E Elias continua orando. Aí ele vai lá e diz: ainda não. Aí Elias ora e diz: vai. Aí ele diz:
Meu Senhor, eu agora vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Parece o sinal da chuva. Aí Elias, tá bom. Ou então Deus respondeu: então essa pequena nuvem que parece o tamanho da mão de um homem, não é de um homem natural, é aquele que criou, que tem a terra na palma das suas mãos. E a chuva caiu sobre Israel. Havia 3 anos e meio sem chover, e Elias orou e Deus mandou a chuva, mostrando que ele responde à oração daquele que ele ungiu e enviou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vejo, meu Senhor, uma nuvem como assim do tamanho da mão de um homem. Aí Elias entendeu, é suficiente, porque ele conhecia quem era Deus. Porque Deus tem a terra como um arco na palma da sua mão. Deus nunca perdeu o controle de nada. É quando você perde o controle da sua vida é que você encontra a vida em Cristo. É quando você morre para você é que você vive para Deus. É na sua morte que a vida de Deus se manifesta. Isso é sério ou não? É na morte do homem para si que a vida de Deus se revela a ele. Dá um basta nesta noite, meu irmão, minha irmã. Arrependa-se. Aceite a palavra de Deus como manual para a sua vida, para suas decisões, para tudo. Faça as coisas agora, daqui para frente, como Deus quer, não como você quer. Porque se continuar nessa teimosia e rebeldia, vai bater a cabeça, vai continuar tendo os mesmos resultados. Quem toma as mesmas decisões sempre terão os mesmos resultados. Se não mudou a decisão, não muda o resultado. Precisa mudar a decisão para que o resultado mude. Quantos estão entendendo? Tem muito mais, irmãos. A vida no Espírito é muito mais. Você é um ser espiritual. E o Espírito Santo está dizendo: ei, volte-se para mim. Abandone o seu pecado. Sai dessa escuridão. Sai dessa depressão. Corre para Jesus. Ele tem refrigério para sua alma. Ele tem paz. A minha paz eu vos dou, disse Cristo, e não há dor como o mundo a dar. Veja, a paz dele é diferente da do mundo. Ele ainda disse: a minha paz eu vos dou, não há dor como o mundo a dar. Para ter tranquilidade em momentos, você sempre tem que pagar. Em Cristo, Ele já pagou para você ter essa paz. Não precisa pagar para ter paz no seu coração. Basta você crer em Jesus. Basta você se arrepender dos seus pecados e se converter. Receber Ele como Senhor da sua vida, Salvador, e viver para a glória dEle. E aí sim vem tempos de refrigério. Coisas que você está orando, talvez Deus não irá lhe responder, não queira mais isso para você. Você pode até querer, é um desejo do seu coração. Você até pode estar dizendo: Deus, se você me dá uma chance, eu vou fazer diferente. Aí o Espírito Santo: eu já te dei a chance, faça diferente. Faça diferente. Mude você. A sociedade só será impactada, um coração impactado pela palavra de Deus, que é o próprio Deus falando. Ela não mudou e nunca irá mudar para se adaptar aos desejos dos homens. Cristo nunca se dobrará diante de um homem.
mas aí todos os homens se dobrará diante do Cristo. Entendeu isso? Cristo nunca se dobrará diante de um homem, mas todos os homens um dia se dobrará diante do Cristo. Ele é poderoso. Não há ninguém maior que Jesus. O seu nome, quando ele é dito em um coração puro, verdadeiro, o nome de Jesus tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu pergunto: quem de você aqui quer se voltar, se arrepender e se converter a Deus de verdade? Alguém nesta noite? Dizer: eu quero esse Jesus. Eu quero viver para a glória de Deus. Tem alguém aqui? Dizer: eu quero. Tem alguém? Faça o sinal para orar. E quer realmente Jesus, viver para a glória de Deus. Esse é o início, é o arrependimento, para que o reino entre em você. Porque a palavra foi pregada, gerou fé, entendimento dentro de você. Agora você responde a palavra por fé, se arrependendo, dizendo: eu creio. Esse mundo não tem mais nada para oferecer de bom a ninguém, irmãos. Só em Deus, somente em Deus, que esse mundo torna a ter sentido por causa do propósito de Deus para a nossa vida. Aí a gente toca nesse mundo.